Olá, bem-vindo a mais um vídeo de aula do curso de Química. Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai trabalhar com o componente de prática de Química Analítica e nessa semana a gente vai trabalhar com o tema solução tampão, tá? Então na videoaula de hoje nós vamos preparar uma solução tampão, que já foi até trabalhado com vocês lá na teoria, tá? Que é uma das principais, que é a solução tampão de amônio. Que eu vou misturar hidróxido de amônio com cloreto de amônio. Então, uma base fraca com o seu sal, certo? Nós vamos preparar essas duas soluções individuais. Eu vou preparar, então, 100 ml de cloreto de amônio 0,2 e 100 ml de hidróxido de amônio 0,2. Então, é bom até para a gente poder relembrar aqueles cálculos de preparo de solução. Então, a gente vai realizar os cálculos e preparar as duas soluções. Depois que as duas soluções estiverem prontas, aí sim a gente vai preparar a solução tampão. Então, como eu tenho 100 ml de cada uma delas, eu consigo montar dois sisteminhas. Então, vou montar dois sisteminhas, no Becker 1 e Becker 2, certo? No Becker 1, eu vou misturar 50 ml do cloreto de amônia com 50 ml do hidróxido de amônio, certo? Então, a mistura dos dois vai me gerar, então, uma solução tampão. E eu vou pegar e vou medir o pH dessa solução tampão. Então, a gente vai ter o pH teórico. E depois a gente vai fazer o cálculo, jogando na equação de Hasselbalch, para poder achar o pH teórico. E aqui a gente vai ter o pH prático. Desse mesmo Becker, o que eu vou fazer depois? Eu vou adicionar 5 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro e vou verificar de novo o pH. Então, o que teoricamente tem que acontecer? Eu não posso ter aquela variação brusca de pH, certo? Então, tem que manter mais ou menos o mesmo pH, que esse é o intuito da solução tampão. E depois, no sistema 2, eu vou pegar 50 ml do cloreto de amônio com 50 ml do hidróxido de amônio. Só que ao invés de adicionar ácido, a gente vai adicionar 5 ml de uma base, que é o hidróxido de sódio 0,1. E vou medir o pH também para poder verificar essa variação de pH, certo? E aí, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam assim, Fernanda, mas eu estou adicionando pouco hidróxido de sódio, eu estou adicionando pouco ácido clorídrico, é por isso que o pH não está variando. Não, é aqui que a gente vai fazer, a gente vai fazer um outro sisteminha de comparação. Eu vou repetir de novo o mesmo procedimento, o 1 e o 2, só que ao invés de colocar 100 ml de solução tampão, a gente vai colocar 100 ml de água. Vou medir o pH, adicionar 5 ml de ácido e medir o pH novamente, para a gente ver essa variação de pH. E depois, ao invés de 100 de tampão, coloco 100 de água, 5 do hidróxido de sódio e vou medir de novo essa variação. Então, o que a gente vai observar? Que no sistema onde eu tenho água mais o ácido e água mais a base, a variação de pH é bem maior do que a variação de pH quando eu tenho uma solução tampão. Esse é o intuito, certo? Beleza, então a gente tem que medir os pHs no pHmetro. Então, eu vou mostrar todo o processo de calibragem e aí a gente vai medir e comparar com o nosso pH teórico, certo? Então, para começar, eu vou pegar aqui. Vamos fazer o cálculo da nossa solução do cloreto de amônio. Então, eu preciso de 100 ml de uma solução de cloreto de amônio 0,2, certo? Eu sei que a massa molar dele é 53,5 gramas por mol. Então, eu vou falar o seguinte, espera aí, se um mol tem 53,5 gramas... eu quero 0,2 mols, isso vai ser X. Então, basta fazer 0,2 que multiplica 53,5. Então, a gente tem 10,7 gramas para cada 1 litro de solução. Bom, se 10,7 gramas é para preparar 1.000 ml, então, em 100 ml... X. Então, na verdade, eu preciso pegar 1,7 gramas do cloreto de amônio. Beleza. Agora, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é uma quantia um pouquinho maior, porque ele é um reagente líquido, então eu tenho que converter essa massa para volume e ele tem um teor. Esse reagente que eu estou usando aqui no laboratório, ele tem 28% de teor, que a gente consegue olhar isso no rótulo, tá? Então, eu vou começar o seguinte, a massa molar dele é 35 gramas por mol. Então, eu posso dizer que 1 mol tem 35 gramas. Como eu quero 0,2, isso é X. Então, vai 0,2
vezes 35, que vai dar 7 gramas para cada 1 litro de solução. Como esses 7 gramas é para um balão de 1000 ml e eu quero só 100, então, na verdade, eu preciso pegar X, que vai ser equivalente a 0,7 gramas. Bom, só que agora eu tenho um porém, que é o quê? Ele tem um teor e, na verdade, isso daqui é um líquido, né? Então, eu preciso converter. Eu consigo achar na internet, é só digitar lá, ó, eu quero a densidade do hidróxido de amônio. Dependendo do rótulo, vem, por exemplo, essa marca que eu estou usando aqui, ela te traz a densidade dele, que é 0,88, mas isso aqui é fácil de encontrar, beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente aprende que densidade é massa sobre volume. Então, se eu tenho a densidade que é 0,88 gramas por ml, e a massa que eu quero converter é 0,7, é só eu dividir por V. Então, basta eu falar que o volume vai ser 0,7 gramas dividido por 0,88 gramas por ml. Se eu corto grama com grama, o resultado é em ml. Então, eu falo que o meu volume vai ser de 0,795, ou seja, arredondando, 0,8 ml. Só que agora eu preciso converter isso, fazer o cálculo de correção de pureza. Por quê? Se ele é 28%, eu vou ter que dizer o seguinte, que esse 0,8 ml corresponde aos 28% de pureza. Como eu quero 100% do meu reagente, então isso é X. Então, eu vou fazer 0,8 vezes 100 dividido por 28. Então, na verdade, eu preciso pegar 2,9 ml do meu reagente, que é o hidróxido de amônio. Bom, isso daqui, então, olha só, é o cálculo só para a gente preparar a solução. Tá de vermelhinho aqui, ó, 1,07 eu vou pesar do cloreto de amônio e 2,9 ml que eu vou pegar do hidróxido de amônio, beleza? Isso em balões separados. Então, eu vou preparar aqui, ó, 100 e 100. Fechou? Então, olha só, eu já pesei aqui, ó, 1,07 gramas do cloreto de amônio e aí é só transferir para o balãozinho. Coloquei aqui um funil. Não precisa usar bastão de vidro, porque é bem pouquinho, tá? Você já pode virar o reagente e ir lavando com água. Lavou o becker, lavou o funil, aí é só completar o volume. Tampei, confirma, agita, a solução do cloreto de amônio está pronta. Agora a solução do hidróxido de amônio, que o reagente está até aqui em cima da bancada, eu vou pipetar ele lá na capela, da mesma maneira que vocês já aprenderam, tá? Então eu vou pegar 2,9 ml, transferir para um balãozinho, e aí eu volto aqui para a bancada e vou completar isso com água, beleza? Mas pipeta dentro da capela, fechou? Então olha só. Já pipetei os 2,9 ml, agora é só completar com água. Pronto. As duas soluções estão prontas. Agora, o que a gente vai fazer? Vou montar 2 sisteminhas de becker. Vou montar 50 ml de cada solução, beleza? Só que um a gente vai depois colocar ácido clorídrico e no outro eu vou colocar o hidróxido de sódio. E aí a gente pode pegar com a provetinha mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui 50 ml do cloreto de amônio. E, teoricamente, o que sobrou aqui, mas vamos medir, tem mais 50 ml.
E agora, a base. Cinquenta. E 50. Pronto, agora sim, a gente tem aqui 2 sisteminhas de solução tampão, beleza? Teoricamente, se eu medir o pH dos dois, vai ser idêntico, porque foram preparados da mesma maneira, né? 50-50 das duas soluções da mesma concentração. Então, vou pegar vou levar lá para o pH para medir, e depois a gente já vai adicionar os 5 ml de ácido e 5 ml de base. Na aula de hoje, eu até trouxe um pH-metro diferente da aula anterior, um modelinho diferente. Só para a gente poder calibrar e para vocês verem que não tem segredo nenhum, tá? Então, um aparelhinho diferente da aula anterior, mas que eu vou mostrar para vocês que para calibrar não tem segredo nenhum. É só ir obedecendo o comando aqui que aparece na tela. Esse pH-metro é o mesmo sisteminha. Então, a gente tem aqui o eletrodo, que está dentro de uma solução de KCl, a gente vai tirar. E vamos aos mesmos padrões. Olha, eu tenho aqui a solução tampão 7 e a solução tampão 4. Então, vamos pegar um pouquinho de cada uma. Lavo o eletrodo. Seca com cuidado. E vamos colocar na solução tampão 7. Aí, esse modelinho de pH-metro, ele te dá aqui umas configuraçõezinhas. E aí, na telinha do equipamento, aparece assim, ó. Tá vendo? Escolha a opção. Eu quero configurar, eu quero desligar ou eu quero medir. Olha embaixo, tem uma legendinha aqui, ó, A, B e C, que são os botõezinhos. Então, se eu quero configurar, que está embaixo, está em cima do A, eu aperto o A. Se eu quero desligar, o B. Se eu quero medir, o C. Eu quero configurar, eu quero medir um pH, A. Isso. Aí, ele te dá até resolução. Você quer uma casa, 2 casas, 3 casas, depois da vírgula. Então, a gente vai colocar aqui 2 casas depois da vírgula. A gente vai usar uma solução tampão 1, que é pH igual a 7. E uma solução tampão 2 com pH igual a 4. E a 3, que ele te dá a opção de você usar um tampão pH igual a 10, que é o mesmo caso do equipamento anterior, mas que a gente não tem a necessidade de usar. Beleza? E a temperatura pode ser automática ou manual, que a gente vai colocar automática. Temperatura de 25 graus Celsius. Alarmezinho não precisa, é quando ele dá um pH muito acima de 14 ou abaixo de 0, né? Que ele começa a apitar. Mas pode ser que 14 e pode ser o 0, tá? Beleza, aí a gente vai então medir. C. Aí ele me deu aqui pra gente aqui um pH 7. Tá vendo? Então, ele está em repouso, ou a gente pode pedir para calibrar. Ou ele poderia pedir para escanear esse pH. Então, a gente vai calibrar. Então, vou apertar aqui o Czinho. Na hora que eu apertei o C para calibrar, ele colocou lá, inserir no pH tampão 7. Como ele já está no tampão pH 7, eu vou apertar o C, que é OK. Depois que ele calibrou o 7, ele vai pedir inserir o tampão 4. Então, o que a gente vai fazer? Lavo o eletrodo. Vamos secar, colocar no 4.
E aí, se tá tudo certinho, aperta o Czinho de OK. E aí ele pede para guardar um pouquinho. Aí, como ele tem as 3 opções de tampão, 7, 4 e 10, ele te pergunta, olha, precisa calibrar o tampão 3? Sim, aperta o A, não aperta o C. Como a gente não vai, só usou os 2 mesmo, então não. Aí ele te deu, que é o slope do eletrodo, tá? De 100%, ficou muito bom. E aí ele vai já te medir, olha só, o pH 4 ele está confirmando que está dando 4. E a gente só vai ver se o 7 também calibrou. Então, é só lavar de novo. Secar. E colocar no 7 e esperar um pouquinho para ver se ele vai realmente medir 7. Então, tá vendo? Ele tá me dando um pH de 6,97, que tá bom, tá? Então, a gente já pode testar a nossa solução tampão. Então, eu vou lavar. Agora, não precisa secar mais. Vou pegar as minhas 2 soluções. Que, na verdade, a gente só precisa medir uma, porque são idênticas, certo? Então, eu vou pegar aqui meu eletrodo, vou até dar uma agitadinha. E esperar um pouquinho. Então, eu esperei só um pouquinho, tá? Para ele poder estabilizar e deu aqui um pH de 9,68, que eu vou anotar lá no quadro. Então, que é o pH da nossa solução tampão. 9,68. Agora, nesse mesmo sisteminha que tá aqui, nesse mesmo becker, eu não vou nem tirar o eletrodo. Eu vou colocar 5 ml do ácido clorídrico 0,1, que já é uma soluçãozinha pronta. Então, eu tenho aqui uma solução de ácido clorídrico. Pego uma pipetinha volumétrica, tá? Pode ser uma graduada também, não tem problema. E aí eu vou adicionar 5 ml. Então, olha só, vamos observar. Meu pH está 9,68. E eu vou colocar agora 5 ml do ácido. Usa o próprio eletrodo, dá uma agitadinha com cuidado, tá? Não fique esfregando o eletrodo no becker. E vamos esperar só um pouquinho para poder estabilizar. E já mediu o pH lá, o pH deu de 9,63. Então, só, seguiu o raciocínio lógico da coisa. O pH estava 9,68, eu adicionei um ácido, então o pH tem que diminuir. Então, ele saiu de 9,68 e caiu para 9,63. Então, viu que foi, a mudança foi lá na segunda casa decimal, né? De 0,05. Fechou? Agora, eu vou fazer o mesmo teste, só que em vez de colocar ácido, a gente vai para o outro sisteminha e eu vou adicionar a base. Então, olha só para vocês verem que não dá diferença. Eu troquei de sistema e o pH continuou 9,68, porque a gente está trabalhando com a mesma solução tampão, certo? E aí, agora, eu vou adicionar, em vez de ácido, eu vou adicionar 5 ml de base. Adicionei. Vamos dar uma agitadinha, com cuidado.
E vamos esperar estabilizar. Olha, o pH marcou 9,71. Então, ele saiu de 9,68 e subiu para 9,71. Então, ou seja, a alteração também foi lá na segunda casa decimal, beleza? Aí vocês vão me perguntar o seguinte: nossa, Fernanda, mas será que essa alteração foi pouca porque a quantidade de ácido e base foi muito pequena? Então, agora a gente vai fazer um segundo teste. Eu vou trocar. Eu vou jogar essas duas soluções tampão fora. Então, eu tenho 100 ml e 100 ml. Só que agora, no lugar da solução tampão, eu vou colocar 100 ml de água destilada e 100 ml de água destilada. E a gente vai fazer a mesma adição, de 5 de ácido e 5 de base, para a gente poder ver essa variação, beleza? Então, eu vou lavar o eletrodo. E vou trocar os dois sistemas. Então, olha só, pessoal, eu só troquei, tá? De novo, 100 ml, só que agora, em vez de uma solução tampão, a gente tem água. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o eletrodo e vamos esperar medir o pH um pouquinho. Então, olha só, ele deu uma estabilizadinha num pH de 7,74. Ele está oscilando aqui 7,74, 7,75, tá? Mas não tem problema. Então, só vamos anotar aqui para a gente poder ver a diferença. Então, a água, ela está com um pH de 7,74, beleza? Agora, a gente vai colocar o ácido, igual a gente fez aquela hora. Vou colocar 5 ml do ácido. Então, peguei a mesma pipetinha. Vamos colocar os 5 ml. Vamos agitar e esperar um pouquinho. E aí, só de olhar já no visor, na verdade, a gente não precisa nem esperar muito tempo para ele poder estabilizar. A gente estava com um pH de 7,74 e na hora que eu adicionei os 5 ml, olha só para quanto que o pH caiu. O pH caiu para 2,47. O pH caiu para 2,47. Olha a diferença. Então, teve aí uma variação de quase 5 de pH, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer com a base. Vamos trocar de sistema. E agora eu vou adicionar 5 ml de base. Adicionei. Vou agitar. E o pH da água de 7,74 subiu, olha só, o eletrodo nem estabilizou ainda e já está marcando aqui um pH de 11,5 já. Então, dá para ver que a variação é muito grande, tá? Então, foi na mesma proporção. Eu tinha 100 ml, 100 ml. Adicionei 5 e 5 de uma concentração 0,1, 0,1. Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez no sisteminha de água. Só que olha só, como que a variação foi pequena quando comparado num sisteminha que eu só tinha água, tá? Então, essa é a função do tampão. Segurar o pH, não deixar que aconteça essa variação muito grande. Então, de 7,74 para 2,47. Então, a gente tinha um pH praticamente neutro, para um bem ácido, e de um neutro para um pH básico, certo?
Então tá, então aqui a gente tem os pHs práticos. E agora a gente vai calcular o teórico dessa solução tampão. Para fazer o cálculo da solução tampão, a gente precisa só usar a equação de Hasselbalch. Então, o que acontece? Para fazer o cálculo da solução tampão, a gente vai usar a fórmula de Hasselbalch. E a fórmula de Hasselbalch, nesse caso, como é um pH básico, né, a gente está usando uma base fraca, eu vou usar, então, o POH é menos log do KB mais log da concentração do sal dividido pela concentração da base, certo? E aí a gente tem que lembrar que o KB do hidróxido de amônio é o 1,8 vezes 10 a menos 5, beleza? E eu preciso achar, então, essas concentrações de sal e de base. Então, o que a gente vai pensar? Quem que é o sal? O sal é o cloreto de amônio, que a gente pegou 0,2 mols por litro. Só que a gente pegou só 100 ml dele. Então, o que eu tenho que pensar? Que o nosso sal, que é o cloreto de amônio, se ele tem uma concentração de 0,2 mols em 1 litro, quando a gente montou o sisteminha da solução tampão, a gente pegou 50 ml dessa solução, não foi? Então, eu misturei 50 do cloreto de amônio com 50 do hidróxido de amônio. Então, nesses 50 ml, eu tenho 0,2, que multiplica 50, dividido por 1000. Eu tenho 0,01 mols do cloreto de amônio, beleza? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, na hora que eu misturei 50 com 50, o volume total da minha solução passou a ser 100. Então, eu tenho que falar o seguinte, que esse 0,01 mols do cloreto de amônio está numa mistura total de 100 ml de solução tampão. Mas para jogar na fórmula, essa concentração tem que estar mol por litro. Então, o que eu vou fazer? Em 1000, eu tenho o X. Então, que na verdade a gente vai ter uma solução, um sal de concentração 0,1 mol por litro. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para a base. Para calcular para a base agora, o que eu vou fazer? A base, que é o hidróxido de amônio, vou fazer o mesmo raciocínio. A concentração dela é 0,2 em 1000 ml. E a gente pegou 50 ml dessa solução. Então, chegou na mesma concentração, na mesma quantidade de mols, né? 0,01 mols da minha base. Beleza. E aí eu vou raciocinar da mesma maneira. Peraí, se eu peguei 50 e 50, o volume total é 100. Então, esses 0,01 mols estão em 100 ml de solução tampão. Então, em 1000, X, que chegou nos mesmos 0,1 mol por litro da base. Como eu conheço as concentrações, agora é só jogar na fórmula de Hasselbalch. Então, nosso POH vai ser menos log de KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log do sal, que é 0,1, dividido pela base também, que é 0,1. E o que acontece que vocês aprenderam lá na teoria? Quando a concentração do ácido, do sal e da base, né, nesse caso, são iguais, isso daqui dá 1, então log de 1 é 0. Então, na verdade, eu já posso falar que o nosso POH é só log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, nosso POH vai ser igual a 4,74. Para converter isso daqui para pH, é só fazer o quê? pH vai ser 14 menos 4,74. Então, nosso pH vai dar quanto? 9,26. Esse daqui é o pH teórico. E aí eu vou olhar lá no pH prático. De 9,26, isso, ele deu um pH bem próximo, né? De 9,68. Fechou? Agora, eu vou apagar esse quadro e a gente vai fazer um outro cálculo. Que é, usando esse mesmo sistema de solução tampão, que é 0,1 e 0,1, tá? Só que agora adicionando 5 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Então, olha só o que eu vou fazer agora. A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora adicionando
os 5 ml do ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Ácido clorídrico significa que eu estou adicionando ao meio íons H+, beleza? E aí a gente vai ter que pensar o seguinte, o meu sistema tampão é formado por quê? Ele tem hidróxido de amônio e ele tem o cloreto de amônio, beleza? E aí o que acontece, na verdade? Quais são as duas substâncias principais desse sistema? É a base, que é o hidróxido de amônio, e o sal derivado dessa base. Então, na verdade, o íon cloreto, como a gente aprendeu, ele não sofre hidrólise. Então, na verdade, o importante para nós é o íon amônio. Esse daqui é o sal derivado, então, dessa nossa base fraca. Então, o que acontece? Quando eu adiciono H+, a gente tem que pensar que esse H+, ele vai reagir com uma dessas duas espécies, certo? E aí o pessoal fica na dúvida com quem que ele vai reagir. É simples. Quando você descobre que, na verdade, o sal é o NH4+, pensa naquela regrinha básica que a gente aprende lá na química geral. Positivo com positivo, acontece repulsão. Então, não tem como acontecer a reação entre o NH4+, com o H+, positivo com positivo. Então, na verdade, o H+, ele vai reagir com quem? Com a base. Então, eu posso falar que eu vou ter o NH4OH reagindo com esse H+, que a gente está adicionando ao sistema. Esse H+, ele vai pegar o OH- para formar água. E aí, o que sobra? O NH4+, que é o sal. Então, olha só, a base formando sal, tá? Que são as duas substâncias principais desse sistema. E aí, agora eu vou ter que achar essas quantidades para a gente descobrir o quanto vai subtrair de um e o quanto vai somar do outro. Como é que eu faço isso? Vou deixar aqui em branco para a gente poder trabalhar. Eu vou pensar o seguinte, que tanto de base eu tenho naqueles 100 ml de solução tampão. É o que a gente acabou de pensar aqui para trás. Olha só, o NH4OH. Eu peguei uma solução de 0,2 mols por litro, não foi? Então, eu tenho 0,2 mols em 1000 ml e eu peguei 50 ml dessa solução, que a gente chegou naquele 0,1 mols da base. Então, lá naquele bekerzinho de 100 ml, eu tenho só 0,01 mol, beleza? O ácido, que tanto que eu tenho de ácido? Vamos fazer a mesma conta. O ácido, ele é 0,1 mol em 1000 ml. Como eu peguei só 5 ml, isso é X. Então, vou fazer 0,1 vezes 5 dividido por 1000, que vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mols de íons H+. Então, a gente vai vir colocar aqui. Então, aqui eu coloquei 5 vezes 10 a menos 4 mols. E eu vou descobrir agora o quanto de sal eu tenho, que é a mesma continha. O sal, eu tenho uma solução de 0,2 em 1000 ml, e eu peguei 50 ml, X, que é o mesmo 0,01 do sal. Tá aqui, 0,01 mols. E agora, o que eu vou pensar? Reagente com reagente, eu vou subtrair. Então, na verdade, eu preciso pegar o 0,01 e subtrair de 5 vezes 10 a menos 4. E no meu produto, eu vou somar. Então, na verdade, olha só o que a gente vai ter. De base, eu vou fazer 0,01 menos 5 expoente a menos 4, que deu 9,5 vezes 10 a menos 3 mols. E o sal a gente vai somar. Então, eu vou fazer 0,01 mais 5 expoente a menos 4, que deu 0,0105 mols. Só que agora eu preciso converter isso em concentração. Então, na verdade, olha só, vamos fazer aqui o nosso sal. O nosso sal, então, agora eu vou falar o seguinte, que esse 9,5 vezes 10 a menos 3 mols veio de um total de, olha só,
eu tinha 50, 50 para fazer a solução tampão, então eu tinha 100 ml, certo? Quando eu adicionei 5 ml de ácido, então o meu volume total passou a ser 105. Então, esse 9,5 vezes 10 a menos 3 mols da base está num total de 105, ml. Só que para jogar na Hasselbalch a gente tem que estar em mol por litro, então em 1000 x. Então eu vou fazer 9,5 expoente a menos 3, que multiplica 1000 e divide por 105. Então a gente tem uma concentração de 0,0905 mols por litro. E o sal, o mesmo raciocínio. Se 0,0105 mols estão em 105 ml, então em 1000 x. Então, 0,0105 vezes 1000 dividido por 105, que deu 0,1 mols por litro. Converti todo mundo mol por litro, o que a gente faz? Joga na fórmula de novo de Hasselbalch. POH vai ser menos log do KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log. Agora, quanto que é o sal? O sal é 0,1, só que agora a base passou a ser 0,0905. Então, olha só, nós vamos ter que o POH vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, vai dar 4,74, mais log de 0,1 dividido por 0,0905, eu tenho 1,105. Então, nosso POH vai ser 4,74 mais log desse valor vai dar 0,043. Então, nosso POH é 4,74 mais 0,043, que deu 4,78. Ou seja, pH, como é 14 menos 4,78, nosso pH passou a ser 9,22. Então, a gente tinha um pH teórico de 9,22 e lá na prática a gente mediu um pH de 9,63, tá? Então, não foi uma variação tão brusca assim como aquele que a gente calculou, de 9,26. Então, olha só, o tampão, pH 9,26 que a gente calculou e caiu para 9,22, uma variação também lá na segunda casa decimal, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui, certo? E dá para fazer o mesmo cálculo agora com a adição de base, que a gente vai fazer de novo esse mesmo procedimento. E agora, para acabar essa quantidade de cálculo, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora adicionando o OH-. Então, a gente vai fazer, quando eu adiciono o OH-, vamos pensar a mesma coisa. Eu peguei 5 ml de uma solução 0,1 mol por litro, beleza? E agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente tem duas espécies, a base e eu tenho, no mesmo sistema, o sal, que é o íon amônio, beleza? Agora, nesse caso, eu inverto a situação. OH- carga negativa, e eu tenho o sal, que é carga positiva. Positiva com negativa, atração. Então, na verdade, agora vai mudar. É o sal que vai reagir com a base para poder regenerar a base. E aí eu vou achar as concentrações de todo mundo a mesma coisa, subtrair e vou somar. Então, olha só o que vai acontecer. O sal é a mesma continha que a gente fez no exercício anterior, que é pensar o quê? Se 0,2 mols estão em 1 litro, se eu peguei 50, que é X, então eu tenho 0,01 mols. Tá aqui. 0,01 mols. O OH-, o que eu vou pensar? Ele tem 0,1 mol em
1 litro. Como eu peguei 5 ml, isso é X, que vai chegar naquele mesmo valorzinho de 5 vezes 10 a menos 4 mols. Aqui também. 5 vezes 10 a menos 4. E a base, que vai ser a mesma continha anterior, mas vamos fazer de novo 0,2, que está em 1000. Se eu peguei 50, isso é X, que vai chegar também no 0,01 mols. Tá aqui, 0,01. Reagente com reagente, o que a gente vai fazer? Eu vou subtrair. E reagente com produto vai somar, porque a gente está formando, certo? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui? 0,01 menos 5 expoente a menos 4, que chegou naqueles mesmos 9,5 vezes 10 a menos 3. E aqui chegou no 0,0105 mols. E a gente vai achar a concentração. Peraí, do sal, se 9,5 vezes 10 a menos 3 está naqueles 105 ml, por que 105? 50 com 50, formou 100 de tampão, mais 5 da base, 105. Então, em 1000, X, que deu 0,0905 mols por litro. E da nossa base, se eu tenho 0,0105 mols em 105 ml, então em 1000 eu tenho o X, que a gente vai chegar no 0,1 mols por litro. Nossa, deu os mesmos resultados da conta anterior, eu concordo. Só que era o inverso, né? O 0,1 no exemplo anterior era de sal e agora é de base. E o 0,0905 era de base e agora é de sal. Eu inverti a situação. Quando eu jogo no Hasselbalch, vai dar resultado diferente, olha só. Então, nosso POH vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log. Agora, em vez do 0,1 estar em cima, ele está embaixo. Então, a gente vai ter 0,0905 dividido por 0,1. Então, nosso POH vai ser 4,74 mais log 0,0905 dividido por 0,1. A gente tem log de 0,905. Então, nosso POH vai ser 4,74 mais log desse valor. Deu menos 0,043. Então, agora eu vou subtrair. Então, nosso POH vai ser 4,74 menos 0,043, que deu 4,70. Ou seja, nosso pH, como é 14 menos 4,70, nosso pH deu 9,3. Ou seja, de 9,26, que foi a solução tampão original, ele subiu para 9,3. Então, também uma variaçãozinha lá na segunda casa decimal, que é o que a gente viu aqui também. Aumentou um pouquinho lá na segunda casa decimal, certo? Então, pessoal, é isso. Essa prática era para mostrar para vocês que tem muitos alunos que às vezes não conseguem entender que essa pequena variação de pH é em função do tampão. Tem muito aluno que questiona, às vezes, nossa, mas será que essa variação pequena de pH não foi porque eu adicionei muito pouco de ácido, muito pouco de base? Não. Aqueles 5 ml de ácido que eu coloquei, mesmo estando diluído, causa uma variação muito grande de pH num sistema que não é tamponado, tá? A mesma coisa da base. Nossa, mas eu coloquei só 5 ml de uma solução bem diluída, de 0,1. Mas ela causou uma variação também muito brusca quando o sistema não é tamponado, tá? E aí foi bom para a gente poder relembrar os cálculos de pH teórico, quando eu adiciono ácido ou quando eu adiciono base, beleza? Tem alguns exercícios no AVA sobre essas variações de pH da solução tampão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar uma mensagem na central de mensagem. Até a próxima videoaula.